Então, pessoal, na aula passada a gente finalizou os exercícios de juros, né? Lá da nossa unidade 25 de matemática financeira, e eu solicitei que vocês fizessem a trilha. Então, agora, o que vai faltar dessa unidade de matemática financeira para nós? Taxas equivalentes e valor atual e sequência uniforme de capitais. Isso aqui a gente vai deixar para ver melhor lá quando a gente retornar no segundo bimestre, que daí eu vou explicar com mais calma, e daí tem a trilha para vocês fazerem, tá? Quando a gente voltar lá em agosto, no segundo semestre. Então, hoje, nós vamos ver um pouquinho de sistemas de amortização. Bom dia, que eu quero passar um trabalhinho para vocês, tá? Até quem já olhou os arquivos que eu mandei ontem sobre as nossas notas, se deparou com um tal de trabalho para entregar até dia 24, que eu ainda não tinha passado, que é o que eu vou passar hoje, tá bom? Então, eu vou só explicar rapidinho uma fórmula de valor atual para vocês, porque a gente vai utilizar num dos sistemas de amortização, tá? Então, deixa eu abrir aqui o CA. Então, a gente viu, dentro da nossa unidade 25, aumentos e descontos sucessivos. Nós vimos lá sobre redução de preço, né? Taxa de juros. Daí vimos os juros simples e os juros compostos. E essa partezinha aqui vai ficar faltando. E daí, lá em valor atual, a gente tem a seguinte fórmula. V é igual a P vezes 1 mais I elevado a N menos 1, 1 mais I elevado a N vezes I. Então, o que é cada coisinha dessa? V é valor atual, P é parcela, I continua sendo a nossa taxa de juros e N é o número de parcelas. Então, esta fórmula é para a gente calcular um valor de algo que a gente parcelou. Por exemplo, na compra de um terreno, de uma casa. Geralmente é difícil alguém comprar à vista. Então, é feito um negócio e a pessoa vai pagando prestações, claro, e vai pagando juros em cima dessas prestações. Então, uma coisa que à vista custa 100 mil, o valor atual, que é quando tu calcula o valor depois que tu já começou a pagar as prestações, ele não vai mais ser aqueles 100 mil. Conforme passar o tempo, ele vai aumentando, por causa que vai sofrendo juros, tá? E essa fórmula aqui, a gente vai usar num dos sistemas de amortização que eu vou explicar para vocês, que é o da tabela Price ou sistema francês de amortização. Nós vamos ver dois tipos de sistema de amortização. O constante, que é o saque, e esse da tabela Price. Então, lá no sistema de amortização constante, o valor da amortização é constante, conforme diz o nome, em todas as prestações. Então, os juros vai diminuindo de uma prestação para outra. Então, esses juros a gente sempre calcula com base no saldo que a gente deve. Então, a gente pega o saldo anterior e calcula os juros. Então, ele vai diminuindo, porque conforme a gente vai pagando uma dívida, o saldo devedor vai diminuindo, certo? Então, os juros vai diminuindo também. Consequentemente, a nossa prestação vai diminuindo, porque a nossa prestação é calculada em cima da soma da amortização com os juros. E no sistema francês, o que é constante são as prestações. Então, a amortização, ela cresce conforme o tempo. Então, ela não é mais constante. Então, no sistema francês, nós vamos utilizar essa fórmula e dividir pelo número de parcelas
para encontrar cada prestação, porque elas são iguais. Então, nós vamos usar a fórmula do valor atual, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa apostila, que lá tem um exemplo bem bacana para eu explicar o que são esses sistemas. Então, lá na nossa apostila, lá na página que eu pedi para vocês abrirem, que é na página 66, nós vamos trabalhar os sistemas de amortização constante primeiro. Então, lá no sistema de amortização constante, onde a amortização é constante. Então, o que é essa amortização? É referente à dívida. É o quanto a gente vai ficar devendo ainda, tá? Então, vamos lá, vou explicar através da tabelinha para vocês. Então, aqui o exemplo ele traz assim. Um empréstimo de R$ 3.500 deve ser pago em 5 parcelas mensais, com juros de 10% ao mês. Construa uma planilha de amortização. Então, vamos lá para o sistema saque. Eu, Luísa, estou precisando de R$ 3.500 agora. Só que eu não consigo, eu não tenho esse dinheiro. Então, eu vou lá no banco, peço um empréstimo e negocio que eu vou pagar esse empréstimo em 5 parcelas, que vão sofrer 10% de juros ao mês. Então, como é que vai ficar no sistema saque? A amortização vai ser o 3.500, que é o valor total, dividido por 5, porque são 5 parcelas. Então, a minha amortização vai ser de R$ 700 em cada mês. Então, a amortização aqui, ó, é constante. Então, deixa eu copiar essa tabela aqui para o Word. A gente fazer o cálculo separado. Eu botar as minhas anotações e depois mandar para vocês. Então, deixa eu dar um print aqui. Vamos lá para o Word. Estão vendo o Word aí agora, né? Tá certinho. Então, aqui, no sistema de amortização constante, nós pegamos para amortização, vamos analisar primeiro esse item. Como é que nós achamos essa amortização? Nós pegamos o valor do empréstimo, de qualquer coisa que a gente tenha pego emprestado, então vou chamar de valor do empréstimo, dividido pela quantidade de tempo, pelo número de parcelas. No meu caso, eu vou pagar em 5 meses. Tá? Então, a amortização vai ser sempre constante. Vou escrever aqui. Constante. Tá?
Então, a gente preenche aqui. No mês 0 não tem amortização, porque foi quando eu peguei o dinheiro. Então, tenho só uma dívida de 3.500. Então, nós vamos ter o mês 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A amortização sempre é a mesma. Agora, os juros. Esses juros, ele disse que é de 10%. 10% em cima de quem? Do saldo devedor. Então, eu vou pegar 3.500. Quanto que é 10% de 3.500? 350. Então, 350 mais 700 vai dar a minha prestação. Então, a prestação nada mais é que a soma dos juros com a amortização. Tá? E o meu saldo devedor, então, vai ser o saldo anterior, chamar de saldo assim anterior, que é 3.500, menos a amortização. Que foi essa amortização quer dizer quanto foi eliminado do meu saldo devedor, quanto foi amortizado. Fica aí para vocês pesquisar o significado, para enriquecer o vocabulário de vocês. Então, vai ser o saldo anterior menos a amortização. Então, 3.500 menos 700, 2.800. Agora, no final do primeiro mês, o meu saldo devedor é de 2.800. Calculamos os juros em base do 2.800. 10% disso, 280. A amortização já está preenchida, 280 mais 700 dá a nossa parcela, a nossa prestação. Então, a Luísa, no segundo mês, pagou 980. E quanto que foi amortizado da dívida? Só R$700. Então, aqui, 2.800 menos 700, sobra 2.100. Então, é sempre os juros, é sempre a taxa, que nesse caso é 10%, do saldo devedor anterior a essa linha, ok? Então, ao saldo anterior a essa linha. Então, a taxa de juros é calculada com base no saldo do final do mês, tá? Então, é sempre da linha anterior. Estão vendo aqui, né? Deixa eu pôr uma flechinha aqui. Tá? Por até de outra cor, para ficar bem claro. E aí a gente vai chegar no final e não vai dever nada. E quanto que eu paguei no total desses 3.500, pessoal? É só somar o valor das prestações. Então, aquele empréstimo de 3.500, no final de 5 anos, foram pagos 5 parcelas, somando quantos reais? Vou fazer aqui com vocês. 1.050 mais 980 mais 910 mais 840 mais 770. Então, 5 anos depois, aquele meu 3.500 virou 4.550. Por quê? Eu precisava daquele dinheiro na hora e eu tive 5 anos para pagar. Então, esse é os juros que eu vou dando para o banco, tá? Então, eu pago essa parcela, isso fica para o banco e isso aqui é amortizado, é descontado do meu saldo devedor, ok?
Entendido o sistema de amortização constante, pessoal? Sim. Então, vamos lá para o nosso sistema de amortização da tabela Price, o francês. Para o francês, então, agora a prestação é constante. Então, nós vamos ter que primeiro, aqui nós calculávamos a amortização. Então, a gente sempre calcula o que é constante primeiro. Agora, nesse, o que é constante? A prestação. Então, é o que a gente vai primeiro calcular. Então, o meu valor era 3.500. A minha taxa é 10% e o meu número de parcelas 5. É em cima do mesmo exemplo, tá, pessoal? Só em outro sistema. Então, eu vou pegar a minha fórmula do valor atual e vou substituir. Eu quero saber a parcela. Então, o valor do empréstimo vai no valor atual, 3.500. No I vai a nossa taxa, que é 10%, 10 dividido por 100 dá 0,1, e no N o número de parcelas, que são 5, certo? Então, aqui embaixo 0,1, 5 e 0,1, que é I também, tá vendo? Então, substituo e resolvo. Vou chegar em P igual a R$ 923,29. Então, essa vai ser a minha prestação. Então, vamos copiar a nossa tabela também. Até aqui está explicadinho na apostila. Agora eu vou explicar a tabela para vocês. Antes que eu me esqueça, já vou compartilhar o meu Word com vocês. Então, no saque, o que era constante era a amortização. Então, foi o que a gente preencheu primeiro na tabela. Agora, no tabela Price ou sistema francês de amortização, o que é constante é a prestação. Então, a gente vai primeiro preencher a prestação, que vai ser sempre constante. Então, essa prestação é calculada com base na fórmula do valor atual, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Cálculo por meio da fórmula de valor atual, onde o valor atual é o valor do empréstimo atual, o valor que eu estou pegando. O I é a taxa em número decimal e o N é o número de parcelas, tá? Então, aqui, somando isso aqui tudo, ó, 923,29 vezes 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Vai dar as minhas prestações. Quanto que vai dar isso? Aqui a gente já vai saber quanto que eu, Luísa, ao final de 5 anos, paguei. No sistema saque foi esse. Agora vamos comparar com tabela Price. Esse é do saque. Agora, do tabela Price, no final de 5 anos, foram pagos 5 parcelas de 923,29. Então, somando essas 5 parcelas, 5 vezes 923,29, vai dar 4.616,45. Então, na verdade, valeria mais a pena eu utilizar o sistema saque, certo? O sistema saque deu menos ao final de 5 anos.
Tá, professor, e para eu preencher o resto da tabela? Prestação está preenchida, sei que gastei mais que no saque, mas e aí, o resto? Os juros, de novo, continua a mesma coisa, em cima do saldo devedor anterior. Então, os juros, nós vamos continuar calculando da mesma forma que calculamos anteriormente. Ó, sempre com base no saldo devedor. 10% de 3.500, 350. 10% de 2.926, 292,6. 10% de 2.000. E daí a gente sempre vai usando duas casas após a vírgula, tá, pessoal? Por se tratar de dinheiro. Então, às vezes dá valor aproximado, ó. Que nem aqui não chegou no final zero, que era o ideal, tá? Então, aqui, os juros, ok. E a amortização? Como é que eu acho a amortização? A amortização, então, que antes era juros. Antes a gente calculava a prestação, agora nós vamos calcular a amortização. Não vai dar para copiar. Então, agora nós vamos calcular a amortização. O que vai ser essa amortização? Se antes a gente calculava a amortização é igual a juros mais prestação, se a gente isolar... Não, a gente calculava prestação é igual a juros mais amortização, certo? Anteriormente. Aqui, ó. Prestação é igual a juros mais amortização. Agora a gente quer a amortização, então a gente tem que isolar a amortização. Então vai ficar prestação menos os juros. Ó, passo os juros para o outro lado, fica a prestação menos os juros. Então, a nossa amortização é prestação menos os juros. E o saldo devedor vai ser sempre 3.500 menos a amortização. Então, saldo anterior, vou pôr aqui também pequenininho para ficar mais bonitinho. Saldo anterior menos amortização. Então, o que muda aqui é o que é constante. Então, o que é constante é o primeiro valor que eu tenho. E daí depois eu encontro os demais, ok? Então, ó, 3.500 menos 573, 2.926. 2.926 menos 630, 2.296. E assim por diante. Então, a nossa amortização, que era constante, agora vai crescendo. E a nossa prestação, que diminuía, agora é constante. Ok? Entendido, pessoal? Sim. Então, Sim, agora... Né? Oi? Sim. Sim? Agora, lá na apostila, ele pede para vocês construírem planilhas de amortização pelo sistema saque price de uma dívida de R$9.000. Deixa eu botar aqui, ó. De uma dívida de R$9.000 em 6 pagamentos mensais com juros de 2,5% ao mês, tanto na saque quanto na price. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu não quero que todo mundo obedeça essa dívida aqui. Eu vou querer... Deixa eu fechar aqui.
Deixa eu abrir para vocês o nosso trabalhinho, para já explicar. Eu vou querer que vocês criem, usem a criatividade de vocês. Poxa, abrir. Enfim. Vocês vão poder fazer esse trabalho individualmente ou se conseguirem fazer aí através do WhatsApp em dupla, eu também aceito, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que era esse trabalhinho. Vocês vão fazer. Ele vai ser dividido em duas partes, tá? Primeiro, a primeira parte vocês vão ter que pegar. Aqui eu tô com um trabalho do ano passado. Não é esse. Enfim, eu vou explicar para vocês então, porque eu tenho aqui anotado, tá? Que eu não estou encontrando. Vocês vão ter duas partes. A primeira, vocês vão calcular, pegar um boleto aí da casa de vocês qualquer e calcular quanto que vocês vão pagar desse boleto obedecendo os juros do boleto, tá? Com 8 dias de atraso. E, olha, se eu pegar boleto igual para todo mundo, se eu pegar situações financeiras de empréstimo igual para todo mundo, eu vou saber que foi cópia. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês criar e cada um fazer com base num boleto aí da sua casa, tá? Então, a primeira vai ser para cálculo de juros. Vocês vão calcular como se fosse juros simples e depois como se fosse juros compostos da dívida de vocês desse boleto. E a segunda parte vai se tratar vocês vão criar uma situação de empréstimo que nem eu fiz a da apostila agora, expliquei para vocês. E vão preencher a tabela pelo sistema saque e pelo sistema francês, ok? Então, agora vocês vão ter esse tempinho para fazer esse trabalho e eu vou deixar vocês entregar até sexta-feira, ok? Para contar como a nossa última nota dessa primeira parte do segundo bimestre. Porque quando a gente retornar em agosto, eu vou explicar o restante do que faltou e vocês ainda vão ter a trilha que vai contar como nota para o segundo bimestre ainda, ok? Então, ok.